A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus em Cristo abençoe vocês. Estou de volta, O ano passado fiquei sem gravar algumas aulas da EBD, mas estamos aí de volta em 2024, a todo vapor, para gravarmos as lições bíblicas da classe dos adultos. E já quero convidar você que não é inscrito ainda no meu canal a se inscrever. Nós postamos aqui toda semana a aula atual da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E você pode acompanhar as nossas explanações toda semana, uma aula por semana, tá bom? Nós vamos começar a estudar nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2024, o corpo de Cristo, que é a igreja, Então nós vamos ver a origem da igreja, a natureza e vocação da igreja no mundo. E você é o nosso convidado especial. Serão 13 lições abençoadoras, a partir do dia 7 de janeiro, a primeira aula em classe mesmo, no domingo, dia 7, e até o final do mês de março, tá bom? Nós vamos estar estudando 13 lições abençoadas até o dia 31 de março, último dia do mês de março, e nós vamos estar estudando sobre o corpo de Cristo. Então, nessa primeira aula que nós vamos estudar, nós vamos estudar a origem da igreja. Quando se formou a igreja. O nosso textuário está em Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, e também o versículo 37 e o 38, que diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, então essa é a leitura bíblica em classe. A lição, ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto, o povo de Deus na Bíblia e na história. O segundo ponto, a igreja como criação divina. Vamos ver que Deus é o idealizador da igreja. E 3, a igreja como comunidade dos salvos, ok? Fica conosco até o final desta aula para você sair edificado, tá bom? Então vamos lá para o primeiro ponto. Primeiro ponto, o povo de Deus na história, na Bíblia e na história. O subtópico 1 diz assim: no Antigo Testamento. Então, nós temos um termo hebraico que é kahal no Antigo Testamento hebraico, que significa uma convocação para uma assembleia, um ato de reunir-se em assembleia. Então a palavra kahal, ela tem o sentido de povo reunido, tá bom? Tem o sentido de congregação do povo, o povo reunido, Deuteronômio 4 e 10, você pode
pausar o vídeo, fazer a leitura aí na sua Bíblia. Também tem o sentido de congregação do povo, em Juízes capítulo 20, versículo 2. Multidão, em 1 Samuel 17, 47, na versão Almeida, Nova Almeida atualizada. Tem o sentido de congregação, em 1 Reis capítulo 8, versículo 22. Tem o sentido de congregação de Israel, em 1 Crônicas 13, 2. Grande ajuntamento, em Neemias 5 e 7. Então, esse termo, kahal, ele tem o sentido de convocação, de assembleia, de reunião. Então, o termo kahal, ele remete a esse significado. Um termo hebraico, né? Todas as referências que foram citadas são do Antigo Testamento. Agora, esse termo kahal, ele carece de uma observação. O que nós observamos? Que quando esse termo aparece no contexto do Antigo Testamento, ele se refere à nação de Israel, ao Israel étnico, tá? A nação de Israel que se ajuntava. Você pode ver que tem aí, né, até 1 Crônicas 13, 2, congregação de Israel. Então, esse termo, ele, no contexto veterotestamentário, ele tem o sentido de reunião do povo de Israel, tá? Com fins de culto, fins culticos ou não. Então, essa reunião do povo de Israel poderia ser para cultuar ao Senhor e também para um outro fim que não seja o culto, tá bom? Então, tinha esses dois objetivos. O que você precisa entender aqui? Que o termo kahal, ele é, digamos assim, um termo específico usado para a nação de Israel nesses contextos desses versículos que nós lemos aqui. Agora nós vamos para o subtópico 2, que é no Novo Testamento. Então nós temos no Antigo Testamento a palavra kahal e no Novo Testamento a palavra grega eclesia, tá bom? Não é eclesia, é eclesia, que tem um sentido mais abrangente, tá? Então, o que é a eclesia? É um chamamento, uma convocação, mas com um sentido mais amplo, que vai além das etnias. E nós temos esta verdade em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, onde fala o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então, olha a diferença e a abrangência da palavra eclesia, tá? Que tem, que é praticamente um sinônimo de kahal, porém, ela é abrangente a todas as nações, a toda tribo, a toda língua, a todo povo, a toda nação. Então, no Novo Testamento, a palavra eclesia não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles é um ajuntamento de pessoas, de todos aqueles, né, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, toda pessoa, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, que foi comprado pelo sangue de Cristo, esse povo é chamado de eclesia, ou seja, igreja. É um conjunto de pessoas chamadas para fora do mundo de pecado. E aí no subtópico 3, nós temos na história cristã. Então, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro,
e pelos bispos em comunhão com ele, ou seja, o Papa. Então, a Igreja Católica, ela entende que Pedro foi o primeiro Papa e todos os demais papas são sucessores de Pedro, né? Essa ideia, ela vem de uma interpretação de Mateus capítulo 16, versículo 18. No versículo 13, Jesus está nas partes de Cesareia de Filipe e ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E ele se dirige a eles e diz: e vocês? Que dizem de mim? Quem dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Aí Pedro toma a palavra, né? Como sempre, aquele mais, talvez o porta-voz do grupo, digamos assim, do colégio apostólico. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou, tá. Então aí no versículo 18 é a chave para essa parte que nós estamos estudando. Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a Igreja Católica entende que esta pedra que seria edificada, sobre a qual seria edificada a igreja, é Pedro. Porém, a Bíblia, ela não diz isso. A Bíblia diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, está edificada sobre Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo. Então, Cristo é o fundamento da igreja, né? Ele é o alicerce. Foi sobre ele que nós fomos edificados, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela não nos ensina que a igreja foi edificada sobre um homem, né? Com a natureza pecaminosa como Pedro, tá bom? A Bíblia não ensina isso. Jesus, apesar dele ter sido homem, né? Encarnado, mas sempre foi Deus, né? E sempre será. E ele é o fundamento da igreja. Tá? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá bom? Então, a igreja, ela é edificada sobre o sacrifício de Cristo. Tá bom? E aí, depois, né, a Igreja Católica foi por muitos anos dominante até o ano de 1517, quando surgiu Martinho Lutero, o grande reformador que entendeu, né, que muitas coisas que a Igreja Católica ensinava e pregava não tinham base bíblica. Então, após a Reforma, no século XVII, a tradição protestante, ela procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que é uma igreja ou do que uma igreja é de fato. Então nós temos aqui que a Reforma, ela criou, digamos assim, uma definição. O que é a igreja na visão da Reforma? Uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Tá? Depois, por mais algum tempo, né, houve, diz aí, por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja, e aí já bem mais para frente da Reforma, né, já os pentecostais já tinham surgido, tem uma definição que é a seguinte: o que é a igreja? É o corpo de Cristo,
habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas manifestações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja, dos primogênitos que estão escritos no céu. Tá bom? Então nós vimos, o que nós vimos nesse ponto? Nós vimos o povo de Deus no Antigo Testamento, a palavra kahal, né, mais especificamente reunião do povo de Israel. No Novo Testamento, a palavra eclesia, que é um chamamento de pessoas de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E vimos na história, né, aqui pelo menos duas definições do que é a palavra igreja, ok? Vamos para o segundo ponto, a igreja como criação divina. Então, a igreja como ideal de Deus, no subtópico 1. Então, desde a eternidade, a igreja, ela já estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Então, a igreja não surgiu de um relance, não surgiu de um plano B de Deus, digamos assim, né? Não, Deus foi surpreendido pelo pecado, então ele criou um plano B. Não, a igreja ela já estava arquitetada, idealizada na mente de Deus na eternidade, mesmo antes da fundação do mundo. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus elegeu a igreja, elegeu aqueles que vão ser salvos, né, que perseverarão até o final. Então, na igreja, na mente de Deus, a igreja já existia, ela não foi um plano B de Deus, tá bom? Subtópico 2, a igreja como uma realidade concreta. Então, a igreja, ela não ficou apenas na mente de Deus, se fosse usar o termo hoje, ela não ficou somente no papel, ela não era um projeto somente no papel, ela passou a existir de forma concreta. E quando isso aconteceu? Quando Cristo veio na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então a igreja se tornou concreta quando Cristo, ela já estava na mente de Deus na eternidade, mesmo antes de formar o mundo, porém o Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito, ele veio para tornar esse plano, esse projeto concreto, aplicar esse projeto. E a igreja foi fundada por ele. E o ponto 3, a igreja no Pentecostes. Né? Então, depois do Pentecostes, Lucas ele escreve, no capítulo 2 e 47 de Atos, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, a igreja que antes, melhor dizendo, existia na mente de Deus, no coração de Deus, na eternidade antes de Deus criar todas as coisas, agora ela se torna uma realidade e ela vai crescendo cada vez mais. Quando Pedro prega o primeiro sermão, quase 3.000 almas aceitam a salvação, aceitam o Senhor Jesus, e ela vai, então, tomando forma e tornando-se uma realidade concreta na mente, não só na mente de Deus, mas na realidade. Ok? Então, esse segundo ponto, o que nós aprendemos aqui? A igreja como criação divina. A igreja, ela foi criada por Deus. Ela foi arquitetada na mente de Deus, na eternidade, antes mesmo de Deus criar todas as coisas. Deus tinha um plano de criar a igreja. Essa igreja,
ela não ficou somente na mente de Deus, porém, ela tornou-se uma realidade concreta. Tornou-se uma realidade concreta, tá? E aí foi crescendo após o Pentecostes e continua crescendo até os dias de hoje, ok? Até aqui nós estudamos 2 pontos. Primeiro, o povo de Deus na história, na Bíblia e na história, e a igreja como criação divina. E agora vamos para o terceiro e último ponto, que é o ponto 3. A igreja como comunidade dos salvos. Subtópico 1. Regenerados pelo sangue de Cristo. Então, quando Pedro ele prega o sermão lá em Atos, capítulo 2, que as pessoas veem, né, aquele movimento, e aí Pedro prega as primeiras conversões, né? E aí, no versículo 37, a Bíblia diz de Atos 2, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então eles ouvem a mensagem, sentem-se tocados pela mensagem, tocados pelo Espírito Santo. E agora eles vão fazer uma pergunta: o que nós precisamos fazer? Em outras palavras, para sermos salvos. Então Pedro vai dar a receita, né? Entre aspas. E Pedro diz: arrependei-vos, versículo 38. Arrependei-vos, a primeira coisa. Não há salvação sem arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Sequência: aceita, arrepende, batiza-se nas águas para perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, nesse contexto, é o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de línguas estranhas. Isso nós vemos no versículo 39, porque a promessa, o que é a promessa? É a promessa do batismo no Espírito Santo. Jesus prometeu: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Bom, então a igreja é um conjunto de pessoas regeneradas por Cristo. E 2, selados pelo Espírito Santo. Então, a igreja é uma comunidade de pessoas seladas pelo Espírito Santo. Eu sou assembleiano, né? Praticamente de berço, e antigamente a gente ouvia falar, né? Quando alguém entregava a vida a Cristo, começava a frequentar a igreja, logo alguém perguntava: você já foi selado com o Espírito Santo? Né? Você já foi selado? E aí nós entendíamos, né? Os mais antigos, na minha época nem tanto, mas os mais antigos entendiam que ser selado era ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Mas o selo, lá em Efésios 1:3, o selo, na verdade, ele não tem a ver com o batismo, né, no Espírito Santo, com a evidência de línguas. O selo, ele ele significa propriedade. Está lá em Atos, Efésios 1:13, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, aquele que aceita Jesus, ele é selado,
ou seja, ele tem o selo da propriedade de Deus. É por isso que João escreve em uma das suas epístolas: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque ele está selado pelo Espírito Santo. Então, ele agora pertence a Deus. Ele não pertence mais ao mundo. Ele não pertence mais ao pecado. Ele não pertence mais a Satanás. Ele pertence a Deus. E aí, o subtópico 3, nós temos dois tipos de batismo, né? A Assembleia de Deus, uma igreja tradicionalmente pentecostal clássica, diga-se de passagem, entendem que existem dois batismos, né? E por que nós entendemos assim? Porque existem dois, o texto fala de dois batizadores diferentes. Então, lá em 1 Coríntios 12, 13, está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 1 Coríntios 12, 13. Então, quem é o batizador aqui? É o Espírito Santo. Quando alguém aceita Cristo, é tocado pela palavra, convencido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo batiza ele no corpo de Cristo, na igreja. Ele insere ele na igreja. Tanto que, se uma pessoa aceitar a Cristo de coração e não der tempo de se batizar nas águas, ele é salvo. Por quê? Porque ele já está mergulhado no corpo de Cristo. Ele já foi inserido pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Agora, o batismo com evidência de línguas, o batizador não é o Espírito Santo. Tá? Então, olha o que diz Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é esse do qual João Batista diz: não sou digno de levar as suas sandálias? É Cristo. E é sobre esse batizador, Cristo, que João Batista está se referindo. Então, batizadores diferentes. O batismo de 1 Coríntios 12, 13 é o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. É ele que batiza a pessoa no corpo de Cristo, na igreja. Nós vamos ver aí na Assembleia Universal, né, dos crentes, a igreja mística espalhada no mundo. O batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, o batizador é Cristo. Tá? E ele é batizado no Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios 12, 13, ele é batizado no corpo de Cristo. É diferente, tá bom? E aí o autor, o pastor José Gonçalves, ele termina esse ponto assim, ó. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. É um batismo de capacitação. Então esse é um tipo de batismo. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Então, o batismo no corpo. Tá? Então, há uma distinção aqui, ok? Que Deus em Cristo te abençoe, tá bom? Que você possa ter compreendido um pouquinho sobre a origem da igreja. E eu te espero na próxima semana, na lição de número 2, que nós vamos estudar, né, imagens bíblicas da igreja. Vamos ver a igreja como noiva, vamos ver a igreja como esposa de Cristo, noiva de Cristo, rebanho de Deus, geração eleita, povo, sacerdócio real, nação santa, né? E por aí vai, santuário de Deus, casa de Deus, são várias imagens representando a igreja, e eu te espero na semana que vem, em nome
de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.